E, obviamente, quem está em casa assistindo a gente tem muitas dúvidas. E, para esclarecer todas essas dúvidas, aqui no Mais Você, a gente não poderia deixar de convidar um especialista, Fábio Steibel, que é especialista em tecnologia e professor de inovação tecnológica. Ele já Bom tá aqui dia. no estúdio. Vem, Fábio. Chega aqui. Bom dia, querido. Muito bom dia. Primeiro, Um beijo. Bem-vindo. Aqui é o Mais Você. meu cara, um abraço. Vem aqui obrigado. para a nossa mesa para o café da manhã. Fica à vontade. Quer um cafezinho? Quero, por Então favor. eu vou te servindo. E A vocês gente- vão me esperar sentar, né? Eu já sei. Mas eu faço... Fábio, pode sentar, pode sentar. Tranquilo. Eu faço sempre aquela coisa de ficar Pronto. aqui esperando a minha querida Ana se sentar. Eu sou o último aqui desse grupo. Fica à vontade, temos aqui um café da manhã delicioso. Experimente. Mas queremos tirar muitas dúvidas. Isso, queremos tirar muitas mesmo. Inclusive, a primeira é simples. O que é que explode? Isso é uma das coisas que a gente estava aqui falando sobre celular, sobre o cuidado que a gente tem que ter, se isso realmente acontece com todos ou pode acontecer com todos, a gente já viu que sim. Mas o que explode é a bateria ou é o sistema operacional do aparelho? O que está acontecendo ali para acontecer de vez em quando nesses casos O aqui? que explode e pode explodir é a bateria. Dentro da bateria tem dois metais e eles têm energia. Se eles entram em contato com o outro, isso pode dar um curto, isso pode explodir. Ou se aquecer demais, pode explodir também. Entendi. Agora, a gente está num alto verão. Isso. Né? Essa é uma dúvida que eu tenho. Sim. Né? As temperaturas, né, estão altas, mais altas, naturalmente mais altas. Isso compromete também a temperatura de uma bateria, ou seja, de acordo onde o aparelho estiver, inclusive exposto ao sol, ele pode explodir? Sim, mas não é tão fácil assim. A gente viu ali no vídeo alguém que foi atingido por um raio. Porque é mais fácil você ser atingido por um raio do que você ter uma bateria que explode. Então não é comum acontecer. Mas tem algumas coisas que facilitam a bateria dar problemas. Uma delas é a temperatura. Então, se você dirige no carro, deixa o dia todo ali, se você deixa na janela no sol, isso pode sim aumentar a chance de uma explosão. Mas é uma tecnologia que está em todo lugar e muito testada. Ela não é insegura. Mas sim, deixar no sol não é uma boa ideia. E definitivamente pode acontecer com todos? Pode acontecer com todos, mesmo com os equipamentos originais e mesmo com o celular caro. E outra coisa, além disso, caro e original, se for recente, se for novo, também pode acontecer? Pode, mas é muito, muito raro. Ok. Então, para entender o perigo que pode ser uma bateria, lá em 2010, 2011, alguns aviões começaram a transportar 5 mil, 10 mil celulares. E aconteceu uma explosão, então você não transporta mais tanta bateria assim de avião, você vai de outros modos. Porque é inflamável, mas é muito raro de acontecer. Não que todo mundo esteja livre disso, não tá. Agora, o Ricardo levantou uma questão que o próprio Leomar, que participou agora dessa matéria, comentou com pra gente, que ele sempre usou todos os acessórios originais do telefone. Né? E eu escuto muito falar que quando a gente não usa o que é original, a gente está correndo um sério risco de que realmente esse tipo de acidente aconteça. É verdade? É verdade, porque uma das coisas que pode acontecer é superaquecimento. Então, entra muita energia no aparelho. Então, ter um carregador original aumenta que ele é bem feito, ele tem a segurança para que isso não aconteça. Tem uma bateria original, aumenta que a qualidade do que é colocado ali dentro seja bom. Então, usar o original é a primeira receita de sucesso para que isso não aconteça. Aquele carregador do sinal que você abre a janela e compra de R$20, não é uma boa ideia. É verdade que esse que a gente compra nos sinais, que não é o original, ele fica carregando sem interrupção e por isso vai esquentando? Ou seja, ele não tem um limite de energia, né? Sim e não. É normal que quando você carrega, aqueça um pouquinho. Isso é normal. Ok. Então, se então você eu não botar a preciso mão, ficar apavorada. O ele meu vai tá telefone, mais então, quente. está conectado, está mais quente, eu não preciso ficar Não apavorada. precisa. Ele não vai explodir. Agora, o celular, ele tem um dispositivo para que não carrega mais e o carregador também. Também, né? Os dois. Se você tem um carregador ruim, só Não tem. sobra... Ou seja, pelo que eu entendi, tanto a bateria do celular quanto o carregador original, eles são inteligentes. Eles são Eles se inteligentes. comunicam e eles sabem, quando está amplamente carregado, corta-se a energia. Se não for original, isso não acontece, e superaquece a bateria. Sim, agora a gente tem carro que dirige sozinho e elétrico, eles têm bateria igual do seu celular. A bateria do celular, ela está em tudo, ela é segura. Mas tem que tomar cuidado. Mas, Fábio, tem uma coisa muito importante. Antigamente, você deve lembrar, Ana, e você também, obviamente, e quem tem em casa também, a gente tinha aquela conversa de você deve deixar de carregar o seu celular todo,
para depois voltar a carregar por conta da bateria viciar. Ah, é, a bateria viciada. Como é que a gente sabe se isso é real, se isso acontece, se isso hoje em dia não acontece, se a gente precisa deixar de carregar tudo para ela carregar para não acontecer eventualmente essa explosão? Fala um pouquinho sobre isso. Hoje, esse vício da bateria é um mito, porque a tecnologia que está em todos os celulares, ela não tem mais essa memória. As baterias, 5, 10 anos atrás, tinham, hoje não tem mais. Mas o que é sempre bom que se aconselha é não deixar ela descarregar toda. Então, tudo bem, sempre deixar carregando um pouco, nunca deixar zerar. Isso é um cuidado com a longevidade da bateria. Mas risco de explosão por ela estar carregando, não tem, se tudo der bem. Nunca deixar descarregar totalmente. Pode carregar totalmente. Isso mas não é descarregar totalmente. Descarregar totalmente. É engraçado, não. isso nos carros a gente também fala que não deve, porque cria impureza no depósito de combustível. E isso me leva também a outra pergunta, que todo mundo fica assim muito tenso: usar celular do lado de um posto de gasolina, ou até mesmo ele corre risco de explosão quando a gente está botando combustível? Sim, não. Isso pode acontecer. É mito ou verdade? É mito ou é verdade? Lá atrás, houve uma resolução sobre isso, porque a ideia é que o celular, por ter espaço livre dentro, podia acumular gás dali da gasolina. Mas isso não aconteceu mais, tem que ver como é que está a resolução. Mas a chance de explosão, por isso, é muito pequena. Nem falando, nem mandando mensagem, está tranquilo. Não está provado cientificamente que celular e posto de gasolina, enquanto você está abastecendo o carro, não tem uma relação direta. O seu carro tem uma bateria que, de certa forma, está conectada ali no carro, né? E nem por isso a gente não deixa o carro entrar no posto de gasolina. Claro. Algum risco sempre tem, mas é muito, muito baixo para você ter um problema com isso. Ah, entendi. Ainda bem que você está aqui, Fábio, porque são tantas perguntas, são tantas, né? Muitas perguntas, então a gente foi às ruas para ouvir as dúvidas das pessoas. Para começar, a autônoma Jéssica Cardoso tem uma dúvida que tem tudo a ver com as duas histórias que a gente mostrou. Olha só, e é bom entender porque isso acontece, tá, gente? Olha só. Carregar o celular perto do meu corpo, no bolso, ele me oferece algum tipo de risco? Não oferece tipo de risco, embora um risco muito pequeno de explodir tenha. Mas não é a temperatura do corpo ou a posição que vai no problema. Vai aumentar, não é? Agora, se você costuma derrubar seu celular muito no chão ou na água, aí você tem que lembrar de que, para manter em bom uso, claro, ele tem que ser bem cuidado. Perfeito, tem mais uma pergunta. Tem várias perguntas. Uma das coisas, bom, aproveitando essa pergunta anterior, tem algum lugar do corpo específico onde a gente deve carregar o celular? Eu fico perguntando isso. Vocês carregam nas bolsas, tá afastado. Sim. O homem tem tendência de levar o celular junto do bolso das calças. Tem algum lugar específico ou pode ser em qualquer lugar mesmo? Em termos de explosão, nenhuma coisa que vai fazer a diferença, né? Eu carrego na calça e sou feliz da vida. Mas se eu tivesse uma bolsa, eu carregaria também. Acho que não. Qualquer lugar que você carregar, ele é seguro em termos de explosão. E para ele durar mais, para ter mais vida útil? Para ele durar mais, a melhor coisa é nunca deixar descarregar 100%. Isso é o que realmente vai aumentar. As outras coisas para aumentar mais não estão ligadas com a bateria. Está ali de mexer no celular para tirar o brilho, deixar pouco brilho ou tirar aplicativo que não usa mais. Mas não tem a ver com o lugar onde você carrega ele. Ok, olha vamos. Só, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, antes de passar para os telespectadores, que é a seguinte. Eu não tenho paciência, às vezes esqueço de sair com os cabos para conectar, para recarregar meu telefone. Então, eu levo aquelas baterias extras. É um risco carregar o celular com aquela bateria extra? É um risco, porque a mesma tecnologia que está na bateria está lá nessa bateria extra que está lá. Então, ela pode explodir também. Aí é bom comprar de um fornecedor que seja bom, uma marca que você confie. Certo. E, por precaução, guardar separado. Não tem problema se fica junto de vez em quando, mas, na dúvida, guarda separado. Mas, às vezes, sabe o que eu faço? Junta. Eu junto e falo e uso o telefone com a bateria conectada e alimentando o celular. E tem muita gente que faz o seguinte, Ana, e você deve fazer isso também. Posso, né? Poder pode, mas toda vez que você aumenta a temperatura do celular, é um problema. Então, se você está usando o aplicativo lá, com a tela, você está aumentando a temperatura. Claro. Se você está carregando, você está aumentando a temperatura. O ideal é não fazer, mas é um risco de saúde? Não necessariamente. Mas eu reparo que fica muito quente. Fica quente, não? E tem gente que faz o seguinte, você está usando o celular, tem o cabinho ligado a essa bateria de reserva, bateria extra, no bolso. A bateria uma está no bolso e você está usando outra. Então tem o risco de explodir nos dois lugares, porque os dois ficam quentes, né? Você está usando o celular e a bateria está lançando essa energia nova. Bom, a gente foi para a rua também saber, e o empresário Daniel Júnior quer saber exatamente se o uso, aquilo que você estava quase falando, de GPS no celular,
aumenta a chance de explodir. Eu gostaria de saber se, por acaso, quando eu boto meu celular no navegador, eu vou andando com ele e tudo mais, em poucos minutos ele superaquece demais, ele fica muito quente. Isso há risco de explosão, de incêndio, de alguma coisa, de um curto, por exemplo, danificar o celular? Olha, ele não aumenta o risco de explodir, porque o quanto sobe a temperatura é muito pouco para você ter um problema. Agora, todo mundo que é motorista de carro, de aplicativos, ele deixa lá no sol o dia todo. O GPS consome processador, então aumenta, o aplicativo também, a tela também. O resultado é que a vida útil do celular diminui. Ele vai estragar mais rápido, digamos assim. Mas risco de explosão por causa disso, indicado nunca é. O ideal é você deixar carregando sem usar. Esse é o mais indicado, mas não chega a ser um risco. Entendi. A dona de casa, Andréa de Souza, tem uma dúvida que mandou pra gente, que eu acho que é uma dúvida geral. O medo de carregar o celular. Olha só. Sim. O meu marido tem o costume de deixar o celular carregando à noite para dormir. Eu tenho pavor e quando eu vou dormir, geralmente eu tiro da tomada. Faz algum sentido isso? É uma dúvida correta, porque quando você está dormindo, se acontecer alguma coisa, você não tem como reagir, né? Então faz sentido de você não deixar o celular tão perto quanto você está carregando. Não deixe na cama, se você quer despertar é para isso. Tem um despertador, não use o celular, mas sim, pode deixar carregando. O ideal é não deixar num lugar que tenha água, tipo banheiro, e não deixar num chão frio, é você deixar ele num lugar onde ele não tenha muitas coisas para interagir. Então deixar num canto da casa, mais afastado de você, que seja seguro. Não é um risco, mas como a gente está dormindo, e já que pode acontecer, é razoável se você quiser deixar longe. Agora, é mito ou verdade? Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu já ouvi muito falar que você pode sim carregar enquanto estiver dormindo, desde que o telefone esteja no modo avião. Mito ou verdade? Provavelmente mito, porque o estar no modo avião significa que ele não está se conectando, mas ele ainda está funcionando. Certo. E o grande problema ali é a energia elétrica entrando e podendo causar um aquecimento. E aí não tem a ver com estar no avião ou não estar. O principal problema é estar ligado na tomada e se acontecer um aquecimento, tem um problema. Porque tá ligado no modo avião é apenas a rede, o sinal do celular, né? Mas eu fico pensando, né? Isso é muito fácil falar, né? Mas a gente gosta de ter o celular perto, porque hoje em dia a gente passa muito tempo com ele. E porque a gente gosta de acordar e utiliza até mesmo o celular para despertar, né? Ter o alarme. Até mesmo se a gente adormecer, alguém ligar pra gente, toca acordar, né? Como é que a gente faz isso? A gente bota o celular longe, corre o risco de não escutar o alarme. Como é que a gente faz isso? A condição ideal pra gente lidar com isso dentro do nosso quarto. Ou seja, fazer o bom uso do celular e ele ainda assim ser útil e nos não acordar explodir. pra gente vir trabalhar aqui no Mais Você. E não explodir. E não explodir. Vou dizer o que eu faço, que eu acho que é razoável. E é isso que a gente quer escutar, Fábio. Eu não deixo na minha cama. Okay. E quando eu vou dormir, eu deixo ele longe, porém não distante, não é em outro cômodo, alguma coisa assim. Deixo na tomada com o carregador original e eu tento trocar o aparelho a cada 2 anos. E se por um acaso eu derrubar no chão ou cair na água, eu levo numa autorizada para ver se está tudo certo. Agora a aposentada Leila Ferreira quer dicas de segurança. Roda aí. Quais os sinais que meu celular dá para indicar que não está seguro para uso? Boa pergunta. Boa pergunta. O primeiro é difícil dizer o que é aquecer demais. Mas assim, se quando você está carregando, ele é desconfortável de você botar a mão em cima, ele está muito quente, esse é um sinal importante de que tem algo errado. O segundo é quando a bateria ela começa a se comportar estranha. Desliga do nada, descarrega muito rápido, se acabou de carregar, ele descarrega, significa que a bateria já está com bastante uso ou com defeito. E aí é recomendado sim trocar. Então, se o celular começar a desligar de uma hora para outra, troca. Se você quando estiver carregando, ele começar a aquecer demais, vai verificar o que tem. Esses seriam os 2 principais sinais para a Leila ver se o celular dela está ou não com problemas. Está com problemas e se tem que trocar ou não. Tem mais uma pergunta, é do Luiz Fernando da Silva e acho que vai ajudar muita gente. Olha só. Depois que o celular já carregou completamente, eu posso manter ele na tomada ou isso tem algum perigo? Excelente. Pode manter na tomada, porque tanto o aparelho como o carregador, eles desligam a energia de passar na bateria quando chega no máximo. O que você falou no começo para Ana, não é? Exatamente. Isso é previsto, não é ciência de foguetes fazer isso, é fácil fazer. Mas os equipamentos têm que ser de boa qualidade. Entendi. E aí, a Anatel, que é a agência de telecomunicações, ela tem um sistema de homologação que ela diz
quais equipamentos são próprios para uso. Na dúvida, você vai no site da Anatel, eles ensinam como ver o modelo do celular para ver se ele já passou por esse teste de qualidade. Tendo passado por esse teste, pode deixar carregando direto na tomada, ele vai desligar. Uma outra coisa que a gente sempre escuta, né, e que eu tenho também muito cuidado, quando chove, quando tem uma tempestade com raios, né, eu sempre ouvi falar, não falar no celular. Mito ou verdade? Eu teria que ver estatísticas sobre isso, mas eu vou chutar que é mito. Explico por quê. Sim. Explico por quê. Porque o que vai atrair o raio não necessariamente é o celular. Primeiro que tem pouco metal ali. Tem metal? Tem. Mas é muito pouco comparado ao metal que está ao nosso redor. E o segundo é que ele não tem muita interação com o externo, porque ele é todo blindado para chuva, para outras coisas. Eu diria que é mito. E conectado também é a mesma coisa. Se eu tiver com uma bateria extra... Com a bateria extra não, mas se tiver na tomada, aí você tem que estar numa casa que tem uma instalação própria. Porque se cair um raio no poste, ele vem pro teu celular, se sua casa não tiver a instalação certinha de energia elétrica feita. Gente, Tá isso é vendo? grave. Tá vendo? Me deu até medo. O problema é sempre essa condução da energia, né? Caminho, Energia, né? o caminho da energia. Já vi que é a questão principal. Fábio, a gente quer agradecer muito essas dúvidas, o fato de você ter estado aqui com a gente, porque realmente as pessoas querem saber, inclusive nós, né? Queremos saber se realmente aquilo pode acontecer com todo mundo mesmo, ou é aquela coisa de mito, não é? Mas e a gente viu que não é. apesar de todos os riscos, ele continua sendo um bom amigo, desde que eu cuido muito bem dele. É isso? Exatamente. Então a gente passou na prova. Passou na prova, né? A gente não deixa cair. Fábio, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um ótimo 2019 pra você, viu? Feliz 2019. Vou levar E você até a sempre. porta. Vou levar você até a porta para você voltar. Sério. Vamos lá. Ai, muito bom.